Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero lembrar aos irmãos que, além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos um material adicional de apoio aos estudos. Nós disponibilizamos um resumo em formato PDF de cada uma das lições, um esboço escrito, e também disponibilizamos reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E caso algum irmão tenha interesse nesses materiais adicionais, nós estaremos deixando os links para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, em PDF, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e automaticamente os irmãos estarão recebendo aí toda semana esses esboços. E eu lembro aos irmãos também, como sempre, que os materiais que são disponibilizados para apoio, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. Eu aproveito também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E além disso, eu peço também para os irmãos que compartilhem os vídeos e os materiais aí através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste primeiro trimestre de 2017, o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E a lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título A Bondade que Confere Vida. Bom, vejamos agora então quais são os tópicos que serão abordados aí durante esta videoaula. Então, nós faremos aí inicialmente uma breve introdução. Depois, nós falaremos um pouco sobre o homicídio, focando aí no sexto mandamento do Decálogo. Em seguida, nós falaremos sobre a bondade como virtude do fruto do Espírito. Depois, nós falaremos sobre a bondade de Deus. E, por fim, nós faremos aí, como de costume, a nossa conclusão. Muito bem, vamos então agora à nossa introdução. Bom, irmãos, aqui na tela nós temos a relação dos 10 mandamentos. Como nós já estudamos em outro trimestre, na verdade não são 10 mandamentos, são 613. A lei de Deus, em sua completude, ela é composta por 613 mandamentos diferentes, e não somente esses 10. Esses 10 mandamentos eles correspondem aí ao preceito moral da lei de Deus. E os 10 mandamentos eles também são chamados de decálogo, que correspondem à única parte aí do Pentateuco que foi escrita, como diz a Bíblia Sagrada, pelo dedo de Deus, né, numa linguagem figurada, ou seja, está falando sobre o Espírito de Deus, sobre o poder de Deus, enfim. E é também a única porção da lei de Israel que o povo de Israel ouviu a partir da voz do próprio Deus, porque todos os demais preceitos eles foram transmitidos exclusivamente a Moisés. Tá? Então são eles os 10 mandamentos do Decálogo. O número 1, não terás outros deuses. Depois, não farás imagens de esculturas, não tomarás o nome do Senhor em vão, santificarás o sábado, honrarás pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Então, esses são aí, essa é a relação do Decálogo, são aí os 10 mandamentos, o preceito moral da lei de Deus. E os 4 primeiros, né, de não terá outros deuses, até santificarás o sábado, esses 4 primeiros mandamentos, eles são considerados mandamentos de ordem vertical. Por quê? Porque eles dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Então, por isso que eles são verticais. Já os últimos 5 mandamentos, que é do não matarás até o não cobiçarás, eles são considerados mandamentos de ordem horizontal. Por quê? Porque eles dizem respeito ao nosso relacionamento para com o próximo. Agora, nós temos aqui o 5º mandamento, que é o honrarás pai e mãe. Esse 5º mandamento ele é considerado por muitos estudiosos como sendo um mandamento híbrido, ou seja, ele é tanto vertical quanto horizontal. Ele é vertical porque os pais eles são representantes de Deus na vida dos filhos, o que implica em dizer que
se trata também de uma relação para com Deus. E ele é horizontal devido ao próprio relacionamento terreno aí da família, tá? E nós podemos perceber, irmãos, que existe uma divisão bastante clara nesses mandamentos, tá? Os 4 primeiros mandamentos, eles falam sobre a nossa relação com Deus. Então, não terás outros deuses, não farás imagens de esculturas, não tomarás o nome do Senhor em vão e santificarás o sábado. Eles falam da nossa relação com Deus. Já o 5º mandamento, honrarás pai e mãe, ele fala sobre a nossa relação com a família. E os 5 últimos mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás, eles falam sobre a nossa relação com a sociedade de uma forma geral. Então nós temos os primeiros mandamentos, nossa relação com Deus, depois nossa relação com a família e nossa relação com a sociedade. Irmãos, essa deve ser a sequência de priorização que todo cristão deve dar em sua vida. Primeiro sempre tem que vir Deus, depois a família e depois as demais coisas, a sociedade, o trabalho, enfim, e outras coisas mais. Então essa sequência, ela não pode ser alterada. E uma coisa interessante também, do 6º até o 10º mandamento, os irmãos reparem que iniciam-se aí uma série de proibições no intuito de garantir proteção às pessoas. Vejam só, irmãos, o 6º mandamento, não matarás, ele diz respeito à proteção à vida, então é um mandamento proibitivo que visa proteger a vida. O 7º mandamento, não adulterarás, aqui ele visa proteção à família, tá? Então ele visa proteger a família. O 8º mandamento, não furtarás, também diz respeito à proteção, mas agora proteção à propriedade das pessoas. Depois o 9º mandamento, não darás falso testemunho, também tem uma relação com proteção. Ele é um mandamento que diz respeito à proteção, à honra das pessoas. E o 10º mandamento, não cobiçarás, ele também traz consigo aí uma questão de proteção. Proteção o quê? Proteção contra as ambições erradas, as ambições ruins, tá? E nós vamos falar um pouco sobre o 6º mandamento, que é não matarás. Por quê? Porque ele tem relação com um dos temas da lição de hoje, que é o homicídio, né? Porque o tema principal da lição é a bondade, mas se os irmãos forem observar no material do trimestre, na revista, ela fala também sobre homicídio. Então nós vamos falar sobre o homicídio, mas refletindo com base aí no 6º mandamento do Decálogo. E um ponto importante, irmãos, antes de entrar diretamente aí no tema do 6º mandamento, nós não podemos nos esquecer de que o cristão, ele não cumpre a lei para ser salvo, mas pelo fato de ser salvo, ou seja, novamente ter nascido de novo, ter sido gerado aí pela palavra, ele produz um fruto que é plenamente compatível com a ética que Deus revelou. Tá? Então ele não guarda a lei para ser salvo, mas justamente pelo fato de ser salvo, ele obedece à palavra de Deus. Por quê? A lei, ela diz, faça e viva, ou seja, o cumprimento de todos os preceitos da lei era necessário para que se pudesse viver. Agora, na graça é diferente. A graça, ela diz, viva e faça. Então é exatamente o contrário. Ou seja, nós vivemos não pelo cumprimento da lei, mas pela graça divina. E pelo fato de sermos salvos, nós fazemos boas obras e nós fazemos a vontade de Deus. E glórias a Deus por isso. Bom, e todos sabem que Cristo, ele nos deixou um novo mandamento, né, que a gente chama aí de a lei do amor, né, amor primeiramente a Deus e depois em relação ao próximo. Então ele nos deixou um novo mandamento que é a lei do amor e não a letra da lei. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que os mandamentos ou estipulações, elas não são associadas à nova aliança. Se os irmãos repararem, as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, elas são cheias de ordens, elas são cheias de exortações aí para a igreja, tá? Então, o fato de estarmos no período da graça, de estarmos vivendo a lei do amor, não significa que não existam regras, não significa que não exista nenhum tipo de lei mais, não é isso, tá? A diferença é que na nova aliança, a capacidade de viver
a luz da revelação da vontade de Deus, ela se torna possível por meio do Espírito Santo em nossas vidas, tá? Então, aquilo que antes era escrito em tábuas, agora ele está escrito em nossos corações, tá? Porque nós estamos aí no período da graça. Bom, essa foi aí nossa breve introdução, onde falamos muito brevemente aí sobre o Decálogo e falamos um pouco sobre a lei do amor também. Então, fim daí essa introdução. Agora nós vamos adentrar no próximo tópico, onde nós vamos falar mais especificamente sobre o 6º mandamento do Decálogo, que é aquele mandamento que diz: não matarás. Bom, como nós já comentamos, o 6º mandamento, não matarás, ele é o primeiro mandamento relacionado diretamente com o próximo. E é um mandamento aí que se refere à proteção à vida humana, tá? Então é um mandamento que ele visa proteger a vida. E no original, o verbo usado nesse mandamento é o hatzah, tá? Que significa assassinato. No original, esse mandamento, não matarás, ele significa não assassinar, ou seja, ele diz respeito, irmãos, ao homicídio que ele é premeditado, ele diz respeito à violência, ele diz respeito ao assassinato de um inimigo pessoal. Então ele traz consigo a conotação de algo premeditado, de algo pensado para se fazer, tá? E nós temos que nos lembrar que a vida, ela é um dom de Deus. E ninguém tem o direito de tirar a vida. Infelizmente, os irmãos sabem que a vida humana, ela parece que a cada tempo que se passa, ela vai perdendo cada vez mais o seu valor. Todos os dias nós vemos aí pessoas que matam por motivos banais, por coisas assim cada vez mais supérfluas, as pessoas estão se matando. Então a vida ela passou a não ter mais para o ser humano o significado que ela sempre teve. Mas nós temos que nos lembrar que a vida ela é um dom de Deus, e justamente por ser um dom de Deus, ninguém pode tirar a vida de outra pessoa. Olha o que a Bíblia nos diz lá em 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Em resumo, irmãos, é Deus quem dá a vida, e pelo fato dele dar a vida, somente ele pode tirá-la. Ou seja, ninguém mais tem esse direito de tirar a vida de ninguém, somente Deus tem esse direito. Por quê? Porque é ele quem dá a vida, então ele é o dono da vida, então ele pode tirar no momento que lhe convier. Agora, uma coisa importante também a saber é que Deus ele já havia proibido o assassinato bem antes do Decálogo, ou seja, antes dos 10 mandamentos, ou das 10 palavras, como nós estudamos aí no primeiro trimestre de 2015. E essa proibição do assassinato, o primeiro registro dela está lá em Gênesis 9,6, que diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, irmãos, percebam que a proibição do assassinato ela veio muito antes da lei de Moisés. Tá? A lei de Moisés, ela praticamente foi endossada, essa questão de não poder tirar a vida de outra pessoa. Por quê? Porque lá em Gênesis 9,6 já havia uma menção a isso nas Sagradas Escrituras, muito antes aí da lei de Moisés. Então, nós vamos entender agora um pouco melhor sobre essa questão do homicídio. Tá? Quando a gente fala de homicídio, em termos jurídicos, existem 2 tipos de homicídio. Existe o homicídio que ele é chamado de doloso, tá? O homicídio doloso. O que é o homicídio doloso? É aquele homicídio onde houve a intenção de se matar, onde houve a intenção de tirar a vida de outra pessoa. Tá? Nós temos aí a referência lá em Deuteronômio, capítulo 27, nos versículos 24 e 25. Então esse é o homicídio doloso, é aquele onde há a intenção de matar. Agora, não existe somente esse tipo de homicídio. Existe também o chamado homicídio culposo. Então, diferente do doloso, o homicídio culposo é aquele onde não existe a intenção de matar. Ou seja, aquele que matou outra pessoa, ele não tinha
aquela intenção. Nós vamos ver depois alguns exemplos onde esse tipo de homicídio aí pode acontecer. E temos a referência a esse tipo de homicídio lá em Deuteronômio 19, nos versículos de 4 a 6. Então, enfim, importante saber aqui nesse slide é que existem esses dois tipos de homicídio. O homicídio doloso, que é aquele onde existe a intenção de matar, e o homicídio culposo, que é aquele onde não há a intenção de matar. E pela lei de Moisés, existiam diferentes penas para esses tipos de homicídio, ou seja, o homicídio doloso ele tinha um tipo de penalidade e o homicídio culposo ele tinha outro tipo de penalidade. No caso do homicídio doloso, a penalidade era a morte, então existia a pena de morte, onde a vida daquele que assassinou, a vida do assassino, era tirada pelo chamado vingador do sangue, que era alguém que estava ali para vingar a morte da outra pessoa. Tá? Então, nós temos aí uma referência acerca desta pena de morte por homicídio doloso, lá em Números, no capítulo 35, nos versículos 26 a 31. Então, a lei ela dava direito a esse chamado vingador de sangue de matar o assassino onde quer que o encontrasse. Agora, no caso do homicídio culposo, que é aquele onde não existe a intenção de matar, o homicida ele não deveria morrer, diferente do doloso, que a pena para ele era a pena de morte. O que acontecia nesse caso? O homicida, no caso do homicídio culposo, ele tinha que se refugiar numa das chamadas cidades do refúgio, até provar que o homicídio foi acidental, que o homicídio não foi intencional. Isso está lá em Números capítulo 35, versículos 22 a 25. Então, se os irmãos forem olhar na Bíblia, dentre aquelas 48 cidades que haviam sido dadas aos levitas, 6 delas eram denominadas cidades do refúgio. Está lá nos versículos 6 e 7 de Números 35. Então, no caso do homicídio doloso, a pena para o homicida era a morte. Já no caso do homicídio culposo, a pena para o homicida era ficar refugiado. Ele iria se proteger do chamado vingador do sangue numa das cidades do refúgio. E aqui tem uma coisa interessante, que existe uma prefiguração aqui acerca de Cristo, porque nós, cristãos, nós também procuramos refúgio em Jesus Cristo. Tá? Cristo, ele é o nosso refúgio. Nós procuramos Cristo como refúgio para estarmos a salvo do vingador do sangue divino. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso refúgio. E a pena, ela era extinta, ou seja, a expiação pela vida que foi tirada, ela era dada da seguinte forma. No caso do homicídio doloso, a expiação ela só acontecia depois que o assassino fosse morto. Então, uma vez que o assassino fosse morto, aí havia a expiação pela vida que foi tirada inicialmente. Já no caso do homicídio culposo, a expiação ela ocorria depois da morte do sumo sacerdote da cidade onde o assassino vivia. Então, o assassino ele saía, o homicida, ele ia para uma das cidades do refúgio e ficava ali, até comprovar sua inocência. Se nesse interim o sumo sacerdote da cidade da qual ele fugiu para ir para a cidade do refúgio, a cidade de origem dele, onde aconteceu o crime, se o sumo sacerdote viesse a falecer, então também ali passava a existir a expiação ali pela vida. Tá? Então, isso aí, inclusive, está lá em Números 35, 25. Então, essas são aí as formas de expiação do pecado ali da morte. E olha só o que a Bíblia nos diz, lá em Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo, será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Irmãos, nós vemos aqui claramente a autoridade de Jesus sobre a lei. Vejam que Jesus, após ele pronunciar o que a lei dizia, ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo. Então aqui ele estava deixando claro que a sua autoridade ela estava acima da lei. Ele estava dizendo, olha, a lei diz isso aqui. Agora, eu, porém, vos digo, ou seja, a minha palavra está acima da lei.
E Jesus, ele deu uma profundidade maior a esse mandamento. Tá? Na ótica de Jesus, os irmãos podem observar que não era só o caso de derramar o sangue para se enquadrar nesta lei. Não podia também existir ódio, não podia existir malignidade em relação ao próximo. Isso incluía também a ira, isso incluía também o insulto. Né? Lembrando aí que encolerizar aqui significa ter raiva. Tá? Então, ele fala também, uma outra coisa aqui, sobre dizer que o irmão não vale nada, que o irmão ele é sem juízo, ou chamá-lo de louco. Louco aqui no sentido de idiota, né? Então ele fala que essas situações todas, elas também se enquadram nessa questão deste mandamento, desta lei. A abrangência do mandamento não matarás, ela foi muito maior. Jesus deu uma abrangência muito maior. Então, nessas condições, nessas situações, a gente vê que não é simplesmente o fato de derramar o sangue que você está sendo considerado aí neste mandamento de não matar, mas se você tiver ódio em relação ao seu próximo, se você insultá-lo, você também está enquadrado dentro deste mandamento. Enfim, Jesus, ele queria, na verdade, demonstrar que o derramamento de sangue era apenas a consequência de um ódio que já existia aí no interior das pessoas e um ódio que era alimentado. Então, a morte, o assassinato, o homicídio, ele acabava sendo somente uma consequência. Consequência do quê? Do ódio. Então, era isso que ele estava colocando. E ainda na perspectiva da graça, olha o que a Bíblia nos diz lá em 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Aqui está na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Então, novamente, aqui nós temos a associação do ódio com o assassinato. Tá? Porque o homicídio ele nasce primeiramente no coração, antes de se transformar em um ato propriamente dito. E conforme nós vamos ver um pouco mais adiante, contra o ódio e, consequentemente, contra o homicídio, nós temos a virtude da bondade. Tá? Então, aqui nós temos um outro versículo aí, associando essa questão do assassinato, não somente ao ato em si, mas a alguns sentimentos que levam a este ato. E os irmãos sabem que o primeiro homicida da Bíblia foi Caim, e Caim ele matou o seu irmão Abel. Olha só o que a Bíblia diz em 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Enfim, os irmãos sabem que a Bíblia diz que tanto Abel quanto Caim eles foram oferecer ofertas a Deus. E que Deus ele atentou para a oferta de Abel, mas ele não atentou para a oferta de Caim. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 4,6, que Caim, ele se irou. E esta ira que levou ele a matar seu irmão. Então essa ira levou à consequência do assassinato do seu irmão Abel. E aí vem uma pergunta, uma dúvida. Deus, ele pode perdoar um assassino? Irmãos, a resposta é sim. Deus, ele pode perdoar um assassino, desde que haja um arrependimento sincero diante de Deus. Nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus ele é misericordioso e que o arrependimento sincero, ele leva ao perdão de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e que deixa suas transgressões, esse alcançará misericórdia. E, irmãos, somente aquele que se arrepende verdadeiramente é capaz de confessar e de abandonar suas transgressões. E, consequentemente, ele alcança a misericórdia, ele alcança aí o perdão de Deus. Bom, nós falamos um pouco aí sobre a questão do homicídio, o tipo de homicídio doloso, culposo, a questão da lei em cima disso, a abrangência maior que Jesus, por ter autoridade acima da lei, a abrangência maior que ele deu neste mandamento. Então agora nós vamos analisar uma série de situações com o propósito de apresentar as que se enquadram e as que não se enquadram neste mandamento. Então, primeira situação, morte acidental. Irmãos, ela não se enquadra nesse mandamento. Por quê?
porque ela não se refere a um assassinato premeditado. Por exemplo, um acidente de trabalho. Você estava trabalhando numa fábrica e estava com uma empilhadeira, empilhando alguma coisa numa prateleira alta e algum objeto caiu em cima de uma pessoa, um colega de trabalho, ele morreu. Isso é uma morte acidental, então ela não se enquadra, você não está, a pessoa que passa por isso, ela não está transgredindo, ela não está se enquadrando neste mandamento, porque a morte ela não foi premeditada, ela não foi intencional, mas ela foi acidental. Uma outra situação aqui que a gente pode discutir também, legítima defesa. Será que a legítima defesa se enquadra? Irmãos, a legítima defesa também não se enquadra neste mandamento. Por quê? Porque aquele que defende, ele está defendendo a vida também. Tá? Então ele não se enquadra. Agora, vale ressaltar que deve-se observar os limites dessa defesa. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Se for possível se defender sem matar, é assim que tem que ser feito. Se, por exemplo, após a pessoa se defender ou, enfim, imobilizar alguém que tentou matar, imagina que vem uma pessoa, um ladrão, tenta matar outra pessoa. E essa pessoa ela consegue se defender, consegue imobilizar esse ladrão. E se depois de ter se defendido, de não estar mais correndo risco, a pessoa ainda agredir a outra pessoa, agredir o ladrão e acabar levando ele a óbito, aí sim vai estar infringindo esse mandamento. Em outras palavras, irmãos, para facilitar, se usar de violência mais do que o necessário, aí trata-se de um ato ilícito. Aí sim vai se enquadrar no não matarás. Agora, quando é legítima defesa e não tem jeito, foi para defender uma vida que se tirou outra vida, não tinha opção, aí não se enquadra neste mandamento. Tá? Lembrando aí da questão dos limites, obviamente. Uma outra dúvida que às vezes as pessoas podem ter também. E no caso do policiamento, no caso das Forças Armadas, um policial quando mata uma pessoa e ele estando em serviço, se enquadra nesse mandamento? Também não se enquadra neste mandamento, irmãos. Agora, cabe também a mesma observação que eu fiz para a legítima defesa, cabe observar também os limites. Se um policial, por exemplo, ele já conseguiu conter uma situação, ele não deve matar. Ou seja, ele não deve matar quando não existe a necessidade. Então não adianta, já algemou a pessoa já está sem condições de reação, o policial ainda vai lá e mata. Aí ele vai estar infringindo esse mandamento, ele vai estar entrando, se enquadrando aí no sexto mandamento do Decálogo. Nós temos que nos lembrar, irmãos, que nós somos pacifistas, nós somos pacificadores. Porém, como está no texto dos irmãos, até que todos se convertam, é necessária a manutenção da ordem pública e segurança nacional. E, obviamente, nós só vamos ver uma conversão total quando o Senhor Jesus voltar aí para buscar a tua igreja. Então, enfim, enquanto vivermos durante esta vida, a ordem pública ela tem que ser mantida, e para manter essa ordem pública é necessária a segurança, é necessário o policiamento. Uma outra situação aqui, as guerras, também não se enquadram neste mandamento. Tá? Jesus ele separou a igreja do Estado. Uma coisa interessante, Jesus ele não faz nenhuma menção direta sobre a questão de mortes em guerras, a questão de proibição ou não. E se não houve no Novo Testamento revelação sobre a guerra, então vale o que está no Antigo Testamento. Tá? Agora, cabe lembrar o seguinte, o fato da guerra, uma morte, um soldado que é mandado por uma guerra, ele acaba matando outro soldado, apesar de não se enquadrar neste mandamento, nós não podemos ser a favor da guerra. O cristão ele não pode ser a favor da guerra. O fato de eu estar comentando situações aqui que não se aplicam a este mandamento, não significa que a gente tem que ser a favor dessas situações, muito pelo contrário. A gente não pode ser a favor da guerra ou da morte por legítima defesa, ou acidental, ou qualquer outro tipo. Uma outra situação aqui bastante polêmica, a questão do aborto. O aborto se enquadra neste mandamento aí do Decálogo? Sim, é um crime e que se enquadra neste mandamento. Com exceção, existe uma exceção, irmãos, que é com relação ao aborto que ele é espontâneo ou ele é acidental. Aí não se enquadra, mas qualquer outro tipo de aborto, ele está sim enquadrado nessa questão do
do assassinato, nessa questão deste mandamento. A eutanásia também, pessoas que estão no hospital ali sustentadas por aparelhos, quando alguém vai lá e desliga as máquinas, é crime também que se enquadra neste mandamento. Uma outra situação, a chamada pena capital. O que é a pena capital? Ela é também chamada de pena de morte. Tá? É um assunto bastante polêmico também. Alguns países têm a pena de morte, outros não. Tem pessoas que são a favor de se colocar a pena de morte no Brasil, outras não. Enfim, a pena capital, ou a pena de morte, ela não viola o sexto mandamento. Por quê? Porque não se trata de um assassinato malicioso, de um inimigo assim pessoal, um assassinato premeditado. É, nesse caso, uma exigência da justiça para manter o bem-estar e a segurança do povo e preservar a sociedade. A princípio, Jesus ele não disse nada contrário à pena de morte. Só que nós temos que nos lembrar que qualquer pessoa pode se arrepender pela ação do Espírito Santo e alcançar a salvação. Tá? Então, apenas para ilustrar, aí na lei de Moisés existia a pena de morte nos seguintes casos, tá? Aí na tela dos irmãos: assassinato premeditado, invocação de morte, sequestro, blasfêmia, falsos profetas, sacrifício a falsos deuses, filhos rebeldes, ferir ou amaldiçoar pai e mãe, adultério e estupro, bestialidade, que relaciona a relação sexual com animais, homossexualismo, incesto, profanação do sábado, enfim. Então existia a pena de morte na época de Moisés, na lei de Moisés, e obviamente essa pena ela só acontecia depois que fosse feito um julgamento, e nesse julgamento teria que ter pelo menos ali 2 testemunhas. Tá? A Bíblia ela não condena assim diretamente a pena de morte, tá? Porém, nós como cristãos, nós devemos ser contra a pena de morte. Por quê? Porque a pena de morte ela fere o espírito do perdão, o espírito do amor e o espírito da misericórdia. Então não existe nenhuma referência contrária à pena de morte como uma lei no país, porém nós devemos ser contra ela. Uma outra situação aqui bastante polêmica também, suicídio. E o suicídio, ele se enquadra neste mandamento? Para responder essa pergunta, nós precisamos fazer uma outra pergunta. O suicida, ele pode se arrepender? Irmãos, aí que está a questão. O suicídio, ele não tem perdão por ele ser um crime que não admite arrependimento e, consequentemente, envolve aí a perda de sua alma, enfim. Ele é premeditado e ele se caracteriza como uma recusa deliberada de nos submetermos à vontade de Deus. Aí alguns podem dizer o seguinte: mas se a pessoa tentar se matar e ela não morrer imediatamente, e nos momentos que antecederem a sua morte, quando ela estiver internada no hospital, por exemplo, ela se arrepender verdadeiramente, etc. e tal. Irmãos, aqui nós temos uma exceção. Tá? Então, ou seja, Deus ele sabe como tratar cada uma dessas situações. Agora, via de regra, um suicida ele se enquadra sim neste mandamento. Tá? Então, via de regra, ele se enquadra. Enfim, nós vimos aí uma série de situações práticas e nós aprendemos sobre quais que se enquadram e quais que não se enquadram no sexto mandamento aí do Decálogo, que é o não matarás. E aqui nós temos algo muito importante. Irmãos, independentemente do tipo de situação, o cristão ele nunca pode ser a favor do homicídio. Tá? Existem muitos cristãos se dizendo a favor da pena de morte, cristãos aí que quando assistem reportagens sobre mortes de bandidos, por exemplo, eles manifestam opinião a favor, e etc. Enfim, começa a pegar alguns jargões que alguns políticos usam e começa a tomar aquilo para si como uma opinião pessoal. Enfim, irmãos, nós não podemos pensar desta forma. Tá? Tudo bem que existem situações que são lícitas e que são justificáveis, como nós vimos aí nos slides anteriores. Porém, o cristão, ele não pode ser a favor disso. Tá? Infelizmente, como nós comentamos, muitos se deixam levar aí por jargões que estão na moda e acabam se mostrando aí a favor do homicídio. Tá? Então, como já foi comentado,
Deus, ele dá a vida e somente ele pode tirar. Então, independente de ser ou não uma situação lícita, de ser ou não uma situação justificável, o cristão ele não pode ser a favor de nenhum tipo de homicídio. Bem, nós finalizamos aí o tópico sobre o homicídio, falando sobre o sexto mandamento, e agora nós vamos ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a bondade como virtude do fruto do Espírito. Irmãos, por que eu estou frisando isso? Ou seja, a bondade como virtude do fruto do Espírito. Porque existem situações que são vistas pelas pessoas como bondade, mas não são virtudes do fruto do Espírito. Até porque somente quem tem o Espírito Santo que produz seu fruto. Ou seja, algumas obras feitas por pessoas não salvas, por exemplo, elas podem até ser boas, mas elas não podem ser entendidas como manifestação da virtude do fruto do Espírito, chamada aqui de bondade. Tá? Então nós vamos falar agora um pouco sobre essa bondade, que é uma virtude do fruto do Espírito. Bom, como nós já vimos em outras lições nesse trimestre, o fruto do Espírito ele é um único fruto composto aí de 9 virtudes diferentes, que são divididas em 3 grupos tá, distintos, sendo um desses grupos que se refere às virtudes do nosso relacionamento com Deus, um outro grupo que se refere aí ao relacionamento com o próximo, e um outro grupo que se refere ao relacionamento interior, ou seja, ao autorrelacionamento, ao relacionamento consigo mesmo, tá? E como nós vimos na aula anterior, a benignidade e a bondade, elas são chamadas de fruto gêmeo. Irmãos, para frisar, tá? Não que sejam frutos diferentes, até porque, como nós já aprendemos, só existe um fruto, mas são 2 virtudes, a benignidade e a bondade, que são, elas apenas receberam essa designação de fruto gêmeo, porque elas são bem parecidas, tá? A gente vai ver um pouco sobre isso também. Então, apenas para nós recordarmos, nós vimos na aula passada, na aula anterior, que nós falamos aí sobre a benignidade, nós vimos que, apesar da benignidade e da bondade elas serem bem parecidas, que existem aí diferenças entre as duas, tá? E dentre essas diferenças aí nós temos as seguintes. Depois eu vou passar muito rapidamente, se os irmãos quiserem se aprofundar um pouco mais, eu recomendo que assistam a videoaula da lição de número 7, onde nós falamos em mais detalhes sobre isso, tá? Então a benignidade ela é a misericórdia com o próximo, já a bondade ela é a misericórdia em ação. A benignidade, disposição em ser bondoso, já a bondade, a ação de ser bom. A benignidade é ligada ao sentimento, enquanto a bondade é ligada à atitude. Benignidade é o oposto de malignidade e a bondade é o oposto de maldade. E a benignidade, ela tem uma conotação interior, enquanto a bondade tem uma conotação exterior. Então, como nós vimos na aula anterior, a benignidade e a bondade são conhecidas aí como fruto gêmeo. Por quê? Porque a benignidade é aquela que nos leva a ter compaixão, a ter misericórdia de alguém. Já a bondade é aquela que nos leva a ter atitudes para com aquela pessoa por quem se tem essa misericórdia. Então a gente vê que a bondade é muito ligada à atitude. E aqui nós temos uma outra forma de expressar aí essa definição. Então está na tela dos irmãos aí. Ó. A benignidade se refere ao cristão que tem um coração que deseja fazer o bem. E no momento em que ele põe em prática o que há no coração, ele está praticando a bondade. Tá? Então, enfim, nós vemos que através da benignidade, o desejo nasce no coração. E esse desejo ele se torna em bondade a partir do momento em que deixa de ser um desejo e se torna em uma ação. Então, como nós já vimos, a bondade ela é ligada à atitude, ela é ligada à prática. Tá? Não tem nada a ver com teoria, ela é prática. Então, da mesma forma como nós fizemos aí na aula anterior com a benignidade, nós vamos ver hoje algumas definições mais específicas sobre a bondade. Então, primeiramente, qualidade da pessoa que é boa e generosa.
Irmãos, vejam que existe uma relação direta entre a bondade e a generosidade. E a bondade, ela inclui servir os outros, mas também inclui ser generoso. Tá? Ou seja, a bondade é a qualidade daquela pessoa que é generosa. Uma outra definição é a prática da benignidade. Bom, como nós já comentamos, a benignidade ela é interior, mas a bondade ela é exterior. Ela é demonstrada aí através de atitudes. Uma outra definição, bondade, ação de ser bom. Novamente, irmãos, nós temos aqui a relação da bondade com a atitude. Nós demonstramos que somos bondosos através de nossas ações, não é através de palavras ou através de sentimentos, mas através de ações, através de atitudes. Uma outra definição é o amor agindo. Bom, os irmãos sabem, nós já falamos sobre isso mais de uma vez nesse trimestre, que todas as virtudes do fruto do Espírito, elas têm uma estreita ligação com o amor. Inclusive, a primeira virtude do fruto do Espírito é o próprio amor. Então, assim como a benignidade ela é o amor mostrando compaixão, a bondade é o amor em ação, é o amor agindo, é a prática de um coração benigno. Tá? Uma outra definição de bondade, serviço ou ministério de uns para com os outros. Irmãos, bondade também se refere ao ato de servir, diz respeito aí a servir, diz respeito a dar. Servir por amor, irmãos, é uma expressão, sim, de bondade. Tá? E lembrando que quem pratica bondade sempre se torna aí uma bênção para o próximo. Então, enfim, nós temos aqui algumas definições acerca da bondade. Tá? Então, nós vimos aí algumas definições sobre a bondade, mas a melhor delas é a seguinte: bondade é a capacidade de praticar o bem sem a expectativa de recompensa. Irmãos, a bondade, ela não espera nenhum tipo de recompensa por parte daquele que foi beneficiado, tá? Então, ela não espera isso. Lembrando novamente que existem situações que são vistas por algumas pessoas como sendo bondade, mas que são ações boas sim, mas elas não são virtude do fruto do Espírito. Como nós já falamos, somente quem tem o Espírito Santo produz o seu fruto. Tá? Então, algumas obras feitas aí por pessoas não salvas, por pessoas que não têm o Espírito Santo, elas até são boas, mas elas não podem ser entendidas como manifestação da virtude do fruto do Espírito, que é chamada de bondade. Tá? Mas enfim, o que nós precisamos entender aqui é que bondade é essa capacidade de praticar o bem, mas sem ter nenhuma expectativa de recompensa. Não é aquela pessoa que faz o bem, mas esperando receber algo em troca daquela pessoa que foi beneficiada. Tá? Então ela não tem expectativa de recompensa. Agora, quando nós falamos sobre bondade, nós devemos fazer aí uma indagação. A quem nós devemos demonstrar bondade? Ou, em outras palavras, com quem devemos ser bondosos? E a Bíblia, ela nos responde a essa pergunta lá em Gálatas 6, 10. Então está na tela dos irmãos aí, eu coloquei duas versões, a Almeida Revista e Corrigida e a nova tradução na linguagem de hoje. Então na Almeida Revista e Corrigida a Bíblia diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nova tradução na linguagem de hoje agora. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Reparem, irmãos, que a Bíblia é muito clara, nós devemos fazer o bem a todos. Tá? Muitos crentes aí costumam escolher com quem eles vão ser bondosos, justificando esse comportamento no fato de algumas pessoas não serem, por exemplo, agradecidas, ou então no fato de que algumas pessoas não lhe querem bem, enfim, nós não podemos agir assim. Tá? O versículo é muito claro em dizer que nós temos que fazer o bem a todos. Ele fala principalmente aos domésticos na fé. O que ele quer dizer aqui? Principalmente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que professam a mesma fé que nós, principalmente aos irmãos em Cristo. Então, nós temos que ser bondosos para com todos. Tá? E existe um aspecto importante que se refere à união da bondade e do conhecimento
no aconselhamento dos irmãos. Olha o que a Bíblia nos diz em Romanos 15:14. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, irmãos, nesse versículo nós temos algo muito interessante. Paulo, ele nunca tinha se encontrado aí com a maioria daqueles crentes lá de Roma, mas ele estava certo, ele estava convicto de que aqueles crentes eles eram espiritualmente maduros. Talvez ele tenha recebido aí notícias a respeito deles, enfim. Então Paulo sabia que eles estavam agindo bem, que eles estavam vivendo para agradar a Deus e que eles tinham pleno entendimento da verdade do Evangelho e eles eram capazes de se encorajarem mutuamente, ali, de encorajarem uns aos outros. Tá? E Paulo ele fez elogios a esses irmãos da igreja de Roma. Primeiro Paulo diz que eles eram cheios de bondade, ou seja, eles eram bondosos. Isso significa que aqueles irmãos eles não mediam esforços para ajudar outros irmãos, para ajudar o próximo. E Paulo diz também que eles não somente eram bondosos, mas que eles tinham muito conhecimento, uma vez que eles precisavam, uma vez que eles sabiam tudo o que eles precisavam saber. E aqui nós temos algo que é fundamental para todo cristão, irmãos, o conhecimento. Agora, que conhecimento é esse? O conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, como é que eu posso viver de maneira a agradar a Deus se eu não souber a sua vontade, que é expressa através da sua palavra? Ou então, como é que eu posso aconselhar alguém que esteja passando por problemas sem conhecer a palavra também? Os irmãos sabem que a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. E essas duas coisas, elas devem andar unidas, elas devem andar juntas, tá? E repara que Paulo termina dizendo que devido a essa bondade e a esse conhecimento que eles eram capazes de admoestar, eles eram capazes de aconselhar uns aos outros, tá? Agora, que interessante, né? Qual a relação entre o conhecimento e a bondade aí nessa questão de aconselhar uns aos outros? É uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Irmãos, o conhecimento, quando ele é isolado, sem o fruto do Espírito, ele torna o crente soberbo, ele torna o crente sem amor ao próximo, ele torna o crente numa pessoa que usa o conhecimento apenas para afrontar, apenas para ferir o seu irmão. Agora, se o conhecimento da palavra estiver associado às virtudes do fruto do Espírito, e no caso desse versículo lido aqui, associado à bondade, o crente ele vai usar esse conhecimento para aconselhar outras pessoas. Com que propósito? Com o propósito, com o objetivo de que a pessoa ela cresça espiritualmente. Por quê? Porque, como nós vimos na aula anterior, ela passa a olhar para a pessoa da mesma forma que Cristo olharia. Tá? Então, nós vemos aqui que existe essa relação, essa união da bondade com o conhecimento como algo necessário para que se possa aconselhar, para que se possa admoestar os irmãos. E além disso, existe aí também uma relação muito estreita entre a alegria e a bondade, elas interagem entre si. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 8:2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Aqui, irmãos, nós temos aquela conhecida passagem onde Paulo diz que os irmãos das igrejas da Macedônia, eles estavam passando por muita tribulação, e não somente isso, mas além disso, eles também estavam enfrentando a pobreza. Mas mesmo assim, a Bíblia nos diz que eles eram generosos, ou seja, eles eram bondosos em ofertar ali voluntariamente. Inclusive, se os irmãos continuarem lendo os versículos seguintes, né, a partir do 2, vai falar que Paulo diz que eles inclusive ofertavam acima do seu poder, ou seja, acima daquilo que eles podiam. E veja o que é interessante, irmãos, mesmo em tribulação, mesmo na pobreza, o fato daqueles irmãos das igrejas da Macedônia eles serem bondosos, o fato deles serem generosos, fazia com que eles tivessem alegria em abundância. Então, aquilo que faltava, por exemplo, em recursos, porque eles eram pobres e passavam por tribulações também, sobejava em alegria. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Eu estou querendo dizer que ser bondoso com o próximo deve ser motivo de alegria e não de tristeza, mesmo que a pessoa que está sendo beneficiada ela seja ingrata conosco. Nós devemos nos alegrar com o fato de poder ser bondoso, de poder praticar a bondade para com outras pessoas. Aí, nesse contexto,
da questão da ajuda financeira, alguém pode se perguntar aí nesse momento, e se eu não tiver condição financeira? Ou seja, se eu não tiver nada de material que possa ser dado aí como forma de demonstrar bondade para com o próximo, e se eu não tiver nada? Se eu não tiver dinheiro, não tiver roupa, não tiver nada que eu possa, não tiver alimento sobrando, não tiver alimento que eu possa dividir com alguém, e aí como é que fica essa situação? Eu não posso praticar a bondade? Irmãos, para responder essa pergunta, nós vamos meditar brevemente aqui naquela conhecida passagem que fala acerca da cura daquele coxo que estava ali naquela porta chamada Formosa. Tá? Então, olha o que a Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, nos 8 primeiros versículos. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Irmãos, dentro desse contexto da pergunta que foi feita, e se eu não tiver condição financeira, como é que eu posso demonstrar bondade? Irmãos, dentro desse contexto, reparem que Pedro, ele disse para aquele coxo que ele não tinha prata e que ele não tinha ouro, ou seja, ele não tinha nada de material para dar para ele. Mas Pedro tinha algo muito maior e muito mais valioso do que isso. O que Pedro tinha? Pedro tinha o poder de Deus que era manifesto na sua vida através do Espírito Santo. Ou seja, o poder de Deus se manifestava através do Espírito Santo que estava na sua vida. Tá? Então, muitos pensam que não podem ser bondosos se eles não tiverem condições financeiras para doar. Irmãos, vendo o que Pedro ofereceu para aquele coxo, nós percebemos que nós temos um bem maior do que todo o dinheiro, que é o Espírito Santo. Tá? Então, concluindo e respondendo a pergunta, praticar a bondade nem sempre é entregar coisas materiais aos necessitados, mas é sempre estar disposto a oferecer algo que mudará as suas vidas. Tá? Então, é disso que a gente está falando aqui. Então, nós podemos concluir, então, que não existem motivos para não se praticar a bondade, mesmo passando por dificuldades financeiras, a virtude da bondade ela pode sim ser exercitada. E aí vamos ver então brevemente aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas bondosas, tá? Primeiramente, aí nós temos o caso de Jó. Olha o que a Bíblia nos diz, lá no capítulo 31, versículo 32 de Jó. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante, ou, em algumas versões, ao viajante. Irmãos, reparem que Jó ele era bondoso. Por quê? Porque, segundo o versículo que foi lido, ele abrigava os estrangeiros na sua casa, mesmo que não conhecesse esses estrangeiros, para que eles não passassem a noite na rua. Então ele era uma pessoa bondosa, tá? Um outro exemplo que a gente pode citar aqui é o exemplo de Dorcas. Também esses dois exemplos, inclusive, estão na revista, tá, irmãos? Então, olha o que a Bíblia nos diz lá em Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então, Dorcas era uma discípula que vivia ali em Jope e ela era conhecida por suas obras de caridade, tá? A Bíblia diz aí que ela morreu e depois que Pedro orou, ela voltou à vida, tá? Então, enfim, vejam que a Bíblia diz que Dorcas ela estava cheia de boas obras. Em outra versão, a Bíblia diz que ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Então, Dorcas também é um exemplo que a gente pode usar relacionado aí à bondade. Um outro exemplo, e obviamente o exemplo mais marcante, Jesus, ele é o nosso mestre por excelência, porque ele não somente ensina, mas ele viveu e vive aquilo que ele ensina, né? Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Então, nosso exemplo mais marcante que a gente quer registrar aqui é o do próprio Jesus, tá? Conforme Atos dos Apóstolos 10:38, a Bíblia diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, como a gente já comentou, ele é o nosso maior exemplo de bondade.
E reparem, irmãos, que o versículo diz que isso era porque Jesus ele era ungido por Deus com o Espírito Santo. Então Jesus também é um grande exemplo aqui de bondade, tá? Muito bem, depois de termos falado aí um pouco sobre a bondade, agora nós vamos ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a bondade de Deus, tá? Mais especificamente aqui a bondade de Deus. A gente falou sobre a bondade como virtude do fruto do Espírito, agora nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Então, irmãos, antes de nós iniciarmos esse tópico, existe um ponto muito importante que todos devem ter em mente. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Salmos 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então, qual que é esse ponto importante que eu quero frisar aqui? Irmãos, o ponto que eu quero frisar é Deus é bom. Irmãos, todo cristão deve ter isso em mente. Por mais básico que pareça, irmãos, muitas pessoas durante sua caminhada, elas passam por situações que as levam em alguns momentos a questionar se Deus realmente é bom. Algumas pessoas às vezes dizem, mas se Deus é bom, por que algumas pessoas, sei lá, algumas pessoas que são ruins têm tudo, e por que eu não tenho nada? Se Deus é bom, por que meu filho está preso? Enfim, se Deus é bom, por que minha mãe não sai do hospital, etc. e tal. São questionamentos que podem levar a pessoa a não acreditar totalmente na bondade de Deus. Então, irmãos, que nós tenhamos sempre em mente que Deus é bom, mesmo que não venhamos a entender o agir de Deus em alguns momentos da nossa vida. Então isso aqui é algo básico. Não adianta a gente falar sobre a bondade de Deus se nós não tivermos isso na nossa mente, que Deus ele é bom. Tá? Isto é um fato. Né? Inclusive o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bom, prosseguindo então, nós poderíamos ficar aqui durante horas falando sobre a manifestação da bondade de Deus em diversos momentos da história, de diversas formas diferentes, enfim. Mas eu vou falar aqui sobre a bondade de Deus manifesta aí sob quatro aspectos diferentes, pode-se assim dizer. Tá? Então vou me limitar aqui a quatro somente. Então, primeiro, a bondade de Deus ela foi manifestada antes da queda do homem. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis 2, nos versículos 8 e nos versículos 15 e 16. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora versículo 15 e 16. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Irmãos, reparem que Deus, ele demonstrou sua bondade, proporcionando ao homem viver em um lugar onde tudo era perfeito, onde tudo era bom. E o principal, irmãos, é um local onde o homem tinha contato com Deus, o homem tinha comunhão com Deus. Então nós vemos aqui que Deus ele manifestou sua bondade antes da queda, ele manifestou sua bondade antes do pecado. Segundo, no plano da salvação. Então aqui nós estamos falando da bondade de Deus que foi manifestada no plano da salvação. Olha o que a Bíblia nos diz em Romanos 5,8 e João 3,16, dois versículos conhecidíssimos. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele demonstrou a sua bondade providenciando o plano de salvação para o homem. Aí os irmãos podem dizer, mas isso é demonstração do amor de Deus e não da bondade. Tá bom, irmão, sim. Mas os irmãos se recordam que a bondade nada mais é do que o amor agindo? Tá? Então aqui nós temos, sim, uma demonstração da bondade de Deus, né, que é o amor agindo, no plano da salvação. Então nós vemos aqui de forma muito clara que a bondade de Deus, ela não cessou, ela não terminou depois do pecado. O homem pecou, mas Deus continuou sendo bondoso, Deus continuou manifestando a sua bondade. Tá? Mais um ponto aqui em terceiro, na provisão. Então, a bondade de Deus manifestada na provisão. Olha o que a Bíblia nos diz, 1 Timóteo 6,17 e Mateus 6, de 30 a 33. Então, 1 Timóteo.
Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Mateus 6, de 30 a 33. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, Deus ele manifesta a sua bondade sendo o nosso provedor, cuidando aí para que as nossas necessidades sejam todas supridas. Isso significa que nós podemos sempre confiar na provisão de Deus em nossas vidas. Então, nós temos aí a manifestação da bondade de Deus na sua provisão para conosco. Quarto, vamos ver agora um outro ponto. Na repreensão. Então, a bondade de Deus na repreensão. A bondade de Deus manifestada através da repreensão. Parece estranho isso, né? Mas os irmãos vão entender. Olha o que a Bíblia nos diz em Provérbios 3,12 e Hebreus 12,6. Provérbios 3,12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Hebreus 12,6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então, irmãos, aqui tem um ponto importante que todo cristão deve entender. A bondade, ela pode sim repreender. A bondade, ela pode sim disciplinar. Ter a bondade para com alguém não significa concordar com tudo que essa pessoa faz. Tá? Então, nós precisamos entender que mesmo quando Deus ele toma uma atitude para nos repreender, no intuito de nos corrigir, essa atitude ela é tomada por amor, e a sua repreensão é um ato da sua bondade para conosco. Então nós temos aqui novamente, para frisar aqui, nós não podemos nos esquecer, a bondade ela é o amor agindo, tá? Ela é o amor agindo. Então, enfim, nós vemos aí a bondade de Deus antes do pecado, antes da queda, nós vemos a bondade de Deus no plano da salvação, nós vemos a bondade de Deus na sua provisão e também vemos a bondade de Deus na sua repreensão, na sua correção para conosco. E quando nós falamos sobre a bondade de Deus, nós precisamos entender que a bondade de Deus ela é diferente da bondade do homem, tá? Ela é diferente, a bondade de Deus ela é diferente da bondade do homem. A bondade do homem ela é relativa, irmãos, ou seja, é uma bondade que pode, em vários momentos, depender de outros fatores. Ela pode depender do próprio momento em si, ela pode depender da condição em que se está, do momento que a pessoa está passando, ela pode depender de quem se trata essa bondade que você quer fazer, enfim, ou seja, é uma bondade que ela é relativa, que ela pode ter uma relação de dependência de outros fatores. Ela pode acontecer em alguns momentos, outros momentos não, acontecer em mais intensidade, menos intensidade, enfim. Ela é relativa. Já a bondade de Deus, ela não é relativa. A bondade de Deus, ela é absoluta. O que quer dizer isso, irmão? Significa que a bondade de Deus, ela é completa. Ela é uma bondade sem restrição. Ela é uma bondade ilimitada. Ela é uma bondade que não tem reservas, enfim. Isso por quê? Porque a bondade faz parte da essência de Deus. Ou, em outras palavras, a bondade faz parte da natureza de Deus. Então, nós entendemos aí que Deus é bom, que essa bondade de Deus ela é absoluta. Agora cabe aqui uma pergunta. Qual que é a abrangência dessa bondade de Deus? Ou, em outras palavras, qual é o alcance dessa bondade? A resposta está lá em Salmos 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então nós vemos, irmãos, que a bondade de Deus é para todos. Então a abrangência ela abrange todo mundo, ou seja, ela é para justo, ela é para injusto, ela é para bom, ela é para mal, enfim, ela é para todos. E nós temos uma comprovação disso lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45. Olha só, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e
injustos. Ou seja, Deus ele dá o sol e ele dá a chuva para todos, tanto para bons quanto para maus. Então nós concluímos que Deus é bom, que a sua bondade ela é absoluta e que essa bondade abrange a todos indistintamente. Bom, vamos então agora à nossa conclusão. Bom, aqui nós temos a conclusão do pastor Osiel Gomes, que está na revista aí dos Irmãos. Eu transcrevi para cá porque eu entendi que, além dela estar totalmente aderente ao conteúdo explanado, ela ainda nos leva a uma reflexão muito boa, uma reflexão muito importante sobre o tema de hoje. Tá? Então, a conclusão é essa: que possamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus que um dia foi derramada em nossos corações. Que jamais venhamos aceitar qualquer forma de homicídio, pois somos novas criaturas e sabemos que Deus abomina tal prática. Enfim, irmãos, todas as bênçãos aí que nós recebemos do Espírito Santo, elas devem ser usadas para abençoar outras pessoas também. Nós devemos ser bondosos com todos, mesmo, irmãos, vivendo em uma sociedade que costuma ridicularizar as pessoas que têm essa virtude. Então, que sejamos bondosos, que tenhamos essa virtude do Espírito Santo, essa virtude do fruto do Espírito, chamada bondade, para com todos, sempre sendo contrários a qualquer tipo de homicídio. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.